sou Flávia Lenze, sou médica, sou cirurgiã plástica, presidente do Sindicato Médico de Rondônia, gaúcha de nascimento e rondoniense de coração. Eu sou rondoniana, né? Dizem que quem é rondoniense de coração é rondoniano. Somos todos rondonianos. Somos todos rondonianos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Rondônia Tem Gente que Faz, com Flávia Lenze. Vai ser um espaço informal, descontraído, para trazer pessoas que realmente fazem a diferença na nossa sociedade e que ajudam Rondônia a fazer, cada um fazendo o que sabe fazer. E ajudam Rondônia a ir em frente. Esse é o grande objetivo de todo mundo aqui em Rondônia, né? Fazer, né? Todo mundo veio para cá com o intuito de fazer e fazer esse estado ir em frente. Para iniciar esse projeto com chave de ouro, hoje eu conto com duas ilustres presenças aqui. Ano passado eu me enveredei por um caminho que eu jamais imaginei que eu fosse trilhar. Eu entrei para a vida política, praticamente trocando de profissão. E teve algumas pessoas por quem valeu muito a pena eu ter trilhado esse caminho. E duas delas estão aqui no primeiro podcast. É uma homenagem a essas duas pessoas que eu chamei hoje aqui. A nossa Silvia Cristina, deputada federal reeleita pelo PL, e a Adriana Martins, que foi nossa candidata a deputada estadual e que continua nessa trilha também, né? A Adriana gostou, fez um trabalho maravilhoso durante a campanha e estamos aqui. Silvia Cristina dispensa apresentações, porém, eu quero que você fale um pouquinho de você, Silvia. Por onde você começou, o que te fez chegar até aqui? Flávia, é um prazer estar aqui contigo. Coisa interessante, né? Algumas pessoas pensam que não surgem amizades com a política. Surgem amizades verdadeiras. Exatamente. Então, muito obrigada pela consideração. A minha admiração, meu respeito por você é o mesmo. A Adriana foi fantástica também, mulher guerreira. Então, eu me sinto muito feliz, né? Nós sermos escolhidas aqui. A política para a Silvia surgiu de uma maneira muito natural. Eu nunca imaginei, nunca quis, nunca projetei de estar numa posição de ter um cargo político. Em 2012, eu fui convidada para ser vereadora em Ji-Paraná e recusei várias vezes, até que o grupo que eu tinha formado, que é o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer, o primeiro do estado de Rondônia, que ele foi feito em 2007, logo depois que eu fui curada de um câncer, me colocaram na parede e falaram, nós precisamos de uma representante. Eu falei, mas quem nós vamos escolher? Não, é você. E aí aquela coisa, não, vamos ver então, né? E nesse vamos ver, eu fui eleita a vereadora mais votada de toda a história de Ji-Paraná. Até hoje ninguém superou a marca dos 3.777 votos. Foi uma explosão de votos na época. Então eu senti que as pessoas estavam além de confiança, me dando uma oportunidade de representá-las. E é uma responsabilidade muito grande. A partir daí, eu continuei hoje como deputada federal, reeleita. É um prazer estar trabalhando pelo nosso estado, representando o nosso povo que eu tanto amo. Representando muito bem. Eu acho que ninguém... Não sei se alguém nasce dizendo assim, eu quero ser deputado, eu quero... né? Eu acho que a vida política, ela acaba fluindo, né? Para mim foi a mesma coisa. Eu não pensava, e os colegas começaram a dizer, você tem que ser nossa candidata a deputada estadual. Acabei aceitando e hoje estamos aqui todas juntas, né? Cada uma por causa de um caminho que trilhou. Silvia, obrigada por enquanto. E agora é uma honra receber a Adriana, que também vai falar o que trouxe ela até aqui. Boa noite a todos. Que satisfação, Flávia, estar aqui com você, receber o seu convite, com a Silvia. Vocês não sabem de verdade da admiração, da amizade real e leal com vocês. E estrear o podcast com você é realmente uma honra, né, Silvia? Verdade. Nós três que trilhamos na campanha ano passado juntas, cada um na sua correria, mas sempre juntas, uma fortalecendo a outra. E eu aprendi muito como primeira campanha, cresci muito politicamente falando. Como você mesmo falou, acredito, né, que ninguém nasce e fala, eu vou ser política. Eu falo que nós não escolhemos a política, é ela que nos escolhe. Né? Eu sou capixaba, como a Silvia. É verdade. Moro já em Rondônia já há muito tempo. Moro em Porto Velho há 20 anos. E sou advogada há 17 aqui em Porto Velho. Então eu falo que nós somos rondonianas e porto-velhenses de coração. Eu sou uma porto-velhense de coração. Eu também. E amo esse lugar, amo essas pessoas. E aí, conhecer pessoas, lidar com os desafios do dia a dia de cada um,
nos motiva, né, a buscar o melhor para elas, buscar o melhor para nós, buscar o melhor para o nosso município, para o nosso bairro, para os nossos vizinhos. E é mais ou menos como cada um de vocês entraram para a política, foi mais ou menos como eu comecei, né? Exatamente. E tendo, obviamente, o exemplo do meu pai em casa, mas eu até pouco tempo não cogitava como você, né? Mas acaba que, como eu falei, a política nos escolhe e depois que a gente verdadeiramente se entrega com amor, com lealdade, com transparência, com verdade, por amor à causa, né? Por amor a pessoas, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, com certeza. E aí nós vamos entrar no assunto principal do podcast de hoje, que é as mulheres da política. As mulheres são hoje mais de 50% dos eleitores no país, né? Mas elas acabam ajudando a eleger homens, né? E depois reclamam que os homens é que mandam. Então eu dizia durante a campanha, para de dizer que homem que manda, vota em mulher, né? Então é uma coisa que ainda talvez seja meio cultural, né, das mulheres não participarem de política, deixarem para seus esposos, ou para pessoas que elas admiram, que elas acham que poderiam representar melhor. Silvia, você tem uma experiência bem maior que nós em política. O que você nos fala da mulher na política? Como você vê assim, esse espaço que ainda tem muito para ser preenchido pela mulher? É cultural esse problema. Especialmente eu, quando estive caminhando por Rondônia para convencer, para conversar, para conscientizar, eu ouvia não somente de uma, mas de várias. Olha, eu sonho em estar na política, e a gente via que eram mulheres que tinham uma liderança maravilhosa, que poderiam a qualquer momento estar em um cargo político como vereadora, que na época era para prefeito e vereadora. Mas aí boa parte dizia, meu marido não quer, meu marido não deixa. Poxa, era o sonho dela, eu percebia que ela queria, ela já tinha conversado, mas tinha recebido um não de todo tamanho. E com todo respeito às famílias que são constituídas, porque ali tem filhos que pesa bastante, mas será que esse companheiro realmente amava ela? Realmente ama? Porque ela, além do potencial, ela queria. E na verdade tem muitos homens também que não gostariam que suas esposas estivessem, de repente, ocupando esse cargo de poder. E aparecendo mais do que eles. Isso, também tem isso. Declarado é isso realmente que eu queria falar, doutora Flávia. Então, assim, existe isso. Muitas delas acham que não, isso não é para mim. Então, se coloca numa pequenez que não é pra gente. Nós somos muito grandes, nós podemos fazer mais. Aumentou o número de mulheres. Se não me falha a memória, nós somos em 17%, né? Então, isso é menos de 100 mulheres ainda, num quadro ali de 513 mulheres. Então, nós já gritamos mais alto, mas o som ecoa ainda muito baixo daquilo que nós deveríamos. Poxa, um exemplo muito rápido, só para exemplificar. Beleza, a licença maternidade. Ela só aconteceu porque tinham as parlamentares constituintes. Por quê? Somos nós que parimos, somos nós que realmente vivemos esse processo. Nenhum homem teria essa sensibilidade porque eles não parem. Então, a mulher tem que estar lá para defender as pautas femininas, porque tem abuso, tem várias outras pautas femininas que ainda nós devemos, além de falar mais, mas também agir, né? Mas, enfim, já fomos menores, agora estamos maiores, e eu realmente falo para todas que estão nos assistindo neste momento, que deixa fluir, que vá trabalhar, que coloque, porque nós mulheres, com todo respeito aos meninos que estão assistindo, além da sensibilidade, a força de fazer não somente uma, mas 2, 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, isso é para poucos, são só nós mulheres, com todo respeito aos homens. Uma vez eu estava na época do estágio na faculdade, estava numa cirurgia com um professor da cirurgia vascular que faleceu esse ano. E daí, de repente, ele estava lá operando e ele me mandou fazer separar alguma coisa ali. E eu já estava com 3 ganchos, uma mão segurando 2 ganchos, a outra mão segurando um. E ele falou, para tudo. E eu disse, o que eu fiz, né? E aí ele mandou todo mundo parar e olhar para mim. Eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei paralisada com aqueles ganchos na mão. E ele disse assim, ó, só uma mulher vai conseguir separar 3 ganchos ao mesmo tempo com 2 mãos.
E aí esperar a grana. Eu tava paralisada, me deu vontade de dizer, segue, bora, né? Mas enfim, é isso aí, a gente consegue ter vários turnos no mesmo dia, porque começa no turno mãe, né? Porque vai mãe, esposa, vai organizar as coisas em casa, sai para trabalhar, volta para fazer o almoço, enfim, a gente faz vários turnos ao mesmo tempo. E o homem, ai, cansei demais no trabalho hoje, enquanto está lá tocando. E é assim. Chega né? em casa, ainda vai lavar roupa, é por aí vai. Teve um livro que eu sempre falo que salvou meu casamento, digamos assim, que é Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Porque lá mostra que há diferenças, que não adianta, que são assim, o homem, naturalmente, ele tem uma visão noturna melhor do que a mulher, né? Então, ele foi pra caça, aquela coisa toda, mas a mulher tem aquela coisa mais de defender o espaço ali, né? Então, a mulher é muito mais guerreira do que o homem. Ah, não né? tenho dúvida. Com certeza, porque ela é para defender a prole mesmo, né? Então, ela é extremamente mais guerreira do que o homem. Mas, por exemplo, para dirigir à noite, eu prefiro que o meu marido dirija. Mas de dia eu dirijo e... Você se vira. Sempre, porque a visão noturna realmente deles é melhor. Mas, assim, são diferenças que existem, porém as mulheres são muito guerreiras. E nós precisamos ter conhecimento disso, e o que você falou é muito importante. A mulher sair daquele sentimento de pequenez, que o homem sempre incutiu na cabeça, né? Há maridos que dizem, não, tu tem que cuidar da Isso não é casa. coisa pra você. Isso não é coisa pra você. Por que não é coisa pra você? Né? Se eu não quiser, eu não vou, mas se eu quiser, qual é o problema? É difícil um homem aceitar a mulher aparecer mais do que ele, com certeza absoluta. E tu, Adriana, o que nos fala da mulher na política? Pois é, pegando o gancho da Silvia. E na advocacia também, né? Já que é a tua área. Na verdade, desde sempre, e nem só de homens a gente escuta isso, né? Infelizmente, às vezes a gente escuta de algumas mulheres que até foram ensinadas assim também, né? Nossos antepassados, né? De que a mulher tem que ficar no seu lugar e o seu lugar é só dona de casa. Não que dona de casa seja errada e ruim, até porque nós também somos donas de casa, né? Nós somos até donas de casa e muito mais, como você mesmo falou. Por exemplo, o exemplo que a deputada Silvia usou da licença maternidade, né, a nível nacional. Aqui no nosso estado, por exemplo, na nossa Constituição, nós não temos a licença maternidade para deputados estaduais. Então, por que não temos? Não é que o homem não tenha feito trabalhos, enfim, mas é que tem sensibilidade que requer a presença da mulher, né? A participação da mulher, a iniciativa da mulher. Então, é extremamente importante que nós participemos, não só ativamente, como, né, nós tivemos aí a coragem de lançar nosso nome, mas também como eleitoras, porque andando, como a Silvia mesmo disse, que tem mulheres que queriam se candidatar e não podem, mas também tem mulheres que gostariam até de escolherem quem votar e não escolhem, né? Então, assim, é até mais simples e ainda assim esse simples às vezes não é respeitado ou não é aí decidido pela mulher. Então, são coisas complicadas, assim, delicadas, mas eu acredito que nós já rompemos muito, né? Como a Silvia mesmo falou, temos muita coisa a vencer. Eu cresci no interior aqui de Rondônia, em Urupá, como vocês sabem, e sempre ouvi, assim, né, de muita gente, você tem que crescer, casar, ter filho e ficar aqui, não pode fazer faculdade, não pode se formar, não pode ter profissão, né? Então, assim, é como se fosse uma máxima do local e que você fosse proibida. E aí eu sempre fui mais enxerida, assim, como metida, como diz a Silvia. Então, assim, eu falei, não, eu quero sim ter família, né? Eu acho válido ter família e cada um escolher viver a vida como quer, mas também quero ter uma profissão, né? E eu quero escolher essa profissão e quero ser uma profissional, humildemente falando, brilhante e escolher esse caminho. Paguei o preço, pago até hoje, mas não me arrependo, é assim que tem que ser, eu acredito. Tu acha que por ser mulher você teve menos oportunidades na carreira da advocacia? De modo geral, Ou perdeu algumas oportunidades? Não, de modo geral, eu até tinha um pouquinho menos de visão sobre essa distinção entre homem e mulher até entrar na política. Eu falo que eu, enquanto advogada, nunca sofri assim, grandemente, obviamente que eu tô falando no meu quadro de profissão, né? Assim, entre os meus colegas de profissão, eu nunca vi esse preconceito de forma muito acentuada. Pode ser que tenha em relação ao cliente, né? Não vou procurar aquela advogada porque é mulher, mas vou procurar... Mas nunca chegou até mim, né? Esse tipo de distinção.
Mas quando eu me lancei candidata, eu percebia, né? Eu ouvia até comentários, às vezes, de alguns homens, ou, né? Assim, muitas mulheres chegaram até mim e falaram: a gente queria votar em mulher, ainda bem que você saiu. Então, eu vejo que as mulheres têm acordado para isso, né? Então, que bom que tem a opção de votar numa mulher. Até porque eu falo assim, que não é simplesmente por ser mulher, né? Assim, nós temos, obviamente, que ter a nossa participação, Claro. mas nós temos que estar preparada para isso, né? Não é simplesmente por ser mulher que nós merecemos estar lá. Exatamente. Mas essa capacitação a gente vem buscando. A Silvia é uma pessoa extremamente competente. Com certeza. Já mostrou a que veio, então assim, ela nem precisa se provar mais, que já provou. E felizmente não se acomodou, né? Mesmo fazendo tudo que ela fez, ela continua fazendo. E esse é o nosso papel, esse é o nosso intuito. E é em pessoas como a Silvia que a gente se espelha. Então eu falo que isso é importante, né? A gente se espelhar em quem realmente aí tem a colaborar e contribuir com todas nós. Com relação a essa questão de ter menos oportunidades, eu sempre digo que eu nunca tinha me dado conta disso também. E eu falo que eu tive um grande homem por trás dessa minha trajetória, que foi meu pai. É meu pai, né? Que ele está vivo ainda. Eu conto essa história. Meu pai é um homem, na década de 70, 80, era policial civil, né? Foi policial durante a época da ditadura. E ele sempre foi muito machista, né? Minha mãe não usava calça, aquela coisa toda. Mas a minha mãe trabalhava fora. Minha mãe era professora, tinha o salário dela e usava o salário dela porque ela quisesse. Não... E nós éramos em 3 filhas mulheres. Meu irmão mais novo nasceu quando eu já tinha 18 anos. E o meu pai lá na delegacia, ele via chegar aquelas mulheres que tinham apanhado, mulheres que estavam com o filho passando fome, ou porque às vezes tinha separado, ou o marido tinha morrido, elas não tinham como sobreviver. E ele sempre dizia: eu não quero isso para as minhas filhas. Né? Ele sempre teve isso na cabeça. E ele chegava e dizia assim, uma vez quando eu tinha 13 anos, na época podia trabalhar com 13 anos, ele disse: pai, eu quero trabalhar de secretária em alguma coisa, porque eu quero ganhar meu dinheiro. Eu falei: se eu puder, tu vai estudar, porque eu não tenho dinheiro para deixar de herança, a única herança que eu vou deixar para vocês é o estudo, porque eu não quero filha minha dependendo de marido. Perfeito. Né? E a gente sempre tira sarro dele, quando eu e minhas irmãs a gente encontra: pai, o senhor exagerou na dose. Porque para ver como a coisa pega, porque a pessoa falando, fala, Sim, aquilo, seja pro bom ou pro ruim, aquilo entra na cabeça. Entra, né? com certeza. Então, nós 3, a gente sempre gravou muito isso. Né? Vocês vão estudar porque é o que eu tenho para deixar para vocês, porque vocês vão ter, eu quero vocês 3 independentes. E o meu irmão, na leva, aprendeu isso também, né? Que tem que se virar e ser independente. E isso é muito importante, né? Essa dependência, principalmente vindo de um homem machista da década de 70, mas que teve essa sensibilidade de ver, pô, eu tinha 3 filhas mulheres, tinha que cuidar do nosso futuro, e eu não sei com quem é que vocês vão casar, né? Graças a Deus, casei com um homem maravilhoso, mas na época não se sabia. Infelizmente, muitas não conseguem. Infelizmente, muitas não conseguem, exatamente. Então, as mulheres, elas têm que saber que nós podemos, né? Nós temos capacidade, apesar de alguém dizer que não. Né? E isso acontece muito. Eu atuo como advogada há 17 anos na área de direito de família, né? Assim, violência doméstica, infelizmente, e não só agressão física, né? Porque é o que mais se comenta, o que mais se fala. Mas a agressão a dependência financeira, psicológica, ou a agressão verbal, enfim, patrimonial, ela existe e é tão grave, tão grave quanto a agressão física. E nós, apesar de sermos maioria de eleitores, né, porque nós somos maioria, nós mulheres, nós, infelizmente, não temos a mesma equidade em relação a representantes, né? Exatamente. Como a Silvia mesmo falou. E isso deve ser corrigido. Obviamente que não como uma disputa de queda de braço, né? Como se mulher fosse melhor que homem. Não é guerra de sexo, né? Mas, obviamente, tem coisas que mulheres conseguem desempenhar muito melhor que homem, e assim como, né, vice-versa. Exatamente. Então, é por isso que nós brigamos aí, né, no bom sentido, pelo nosso espaço, para que haja um equilíbrio, né, nessa representação política, né, feminina, que hoje, infelizmente, ainda não tem esse equilíbrio. É aquela coisa. Quer falar de medicina, procura um médico. Quer falar de coisas de mulheres, conversa com uma mulher, né? Vê o que ela está precisando, ou
bota, inclusive, as mulheres lá para... Até na campanha serem- também eu vi até de muitos homens falando assim, eu vou votar em você porque eu votei até hoje só em homem e todos foram desonestos. Mulher é mais honesta, sabe? Muita corrupção e mulher não... Eu vi um estudo uma vez, não vou lembrar onde, que diz que as mulheres são muito menos São menos, envolvidas com em termos de certeza. corrupção do que os homens, né? Eu espero que não seja pelo número menor de Não, mulheres mas na tudo política, eu né? lembro, eu Mas- lembro que ele respeitava a proporcionalidade, Ah, sim. né, que propôs. Que aí sim, Que tá é, exatamente, que dentro daquele número... ele Nós não devemos nunca aceitar qualquer tipo de violência, né? Exatamente. Embora não seja aí uma guerra de sexo, como nós estamos falando, mas nenhum tipo de violência é tolerável e nós estamos aí para, sim, nós nem vestimos, né? Nós já vestimos desde sempre, né? Você na sua área, eu na minha, Silvia na dela, Uhum. aí a camisa da mulher brasileira e fazendo cada uma no seu papel o que cabe a nós de nos unirmos e nos ajudarmos e é assim que a gente vai vencendo. Aí nós Exatamente. temos que estar onde a gente quer estar, é onde a gente se sente feliz, né? Como a Silvia falou, não é questão de terceirizar a nossa escolha para uma outra pessoa. O que você quer que eu seja profissionalmente? Onde você quer que eu trabalhe? E ao invés disso, né, ao contrário, Uhum. nós escolhemos, obviamente, o que nós temos Sim, com certeza. vontade de ser e fazer. Perfeito. Silvia, o que você fazia antes de ser política? Era a garota de programa. Das melhores, hein? Aliás, eu estava falando aqui De antes televisão e rádio. Estava falando antes de começar o podcast, que é o meu primeiro podcast. Eu falei, que responsabilidade a minha conduzir um podcast com a Silvia, que tem essa experiência toda de ser uma garota que fazia programa de rádio e televisão, né? Ela tem muito mais experiência É do que eu. verdade. Não, mas que é isso. O interessante dos podcasts de hoje, eu acho assim, extremamente, é isso aqui que está acontecendo. Uhum. Sem ter muito script, Isso. né? Fala, fica à vontade, ri, Uhum. entendeu? Interrompa. Então, isso é importante. Eu tive a oportunidade de ser telefonista logo no início. Isso eu tinha 14 anos. Aos 16, eu liguei para uma emissora de rádio. Na época, quando a gente ouvia oferecer uma música, hoje quase não tem. Era muito linda essa Nossa, época. era maravilhoso. E a gente paquerava por telefone, porque, olha, oferece música para fulano, dá um bom dia para fulano. Isso era muito gostoso, Era. entendeu? E as músicas, você entendia a letra, e eram letras bonitas, não era a MC, não sei o que, não vou falar. Enfim, e eu falei, puxa vida, liguei para lá para anunciar o aniversário de uma professora querida. O cara falou, nós estamos procurando uma voz feminina para o rádio, que só tem voz masculina. Nós precisamos dar uma floreada aqui. Falei, não, você tá louco, eu não tenho voz para o rádio. Beleza. Eu homenageei a professora. 15 dias depois foi o aniversário da minha irmã. E eu liguei pelo mesmo motivo, Rádio Cultura, lá de Linhares. E um outro locutor, em um outro horário, me fez o mesmo convite. Aí eu acertei o alerta. Falei, mamãe, tudo eu falo para minha mãe até hoje. Falei, mamãe, me convidaram para trabalhar lá no rádio. O que a senhora acha? E ela achou maravilhoso, que ela falou, olha, se aqui como telefonista você é estagiária, ganha meio salário mínimo, a gente precisando cuidar, passando um sufoco em casa. Uhum. Faz, porque aí você vai ganhar um salário mínimo. E foi só para isso, para ganhar um pouco mais. E aí eu fiz o teste, passei, trabalhei nessa emissora 12 anos. Olha, Tive a oportunidade de ser a primeira locutora de um programa de rádio policial. Aí comecei fazendo locução de 1h da manhã até as 5, que era aquelas músicas bem Love Night. românticas. E que aí, dias. todos os Aí tinha que dias. trocar o dia pela noite, né? Dormir de Pois dia é, pra e era passar a música da difícil. madrugada. E eu estudava ainda, mas mesmo assim me sacrificava. Por isso que E- chamaram de garoto de programa, né? Pois- É pra dar propaganda de motel. A minha primeira propaganda foi propaganda de um motel. Uma voz bem sensual, era muito gostoso. Mas também o horário só me ligavam a clientela, os vigias, enfim, Sim, quem sim. trabalhava à noite. É. E tem um caso bem interessante que me ligou um rapaz, ele bem espertinho, e ele me ligava para me cantar. Ah, E ele não me conhecia, ele se apaixonou pela voz pela voz. da Silvinha FM, porque o meu nome Era artístico era Silvinha FM. E aí, até que num dia, ainda bem que ele me ligava, me fazia ficar acordada, porque era um sono danado. E ele falou, mas como que você é?
Falei, mas como que você imagina que eu seja? Ah, você deve ser loira. Tá. Entendeu? Eu falei, aham. Eu sou tudo isso e muito mais. Até uma magia do rádio, ela é muito gostosa, entendeu? Depois não sei se ele descobriu que eu sou negra, que eu sou baixinha, enfim. Mas ele me E deu o cara uma. tá bom quanto? E o cara tá bom quanto? Ele me falou que eu era completamente diferente, mas eu sou muito grata. Eu gosto da comunicação e depois vim para Rondônia, fiz mais 15 anos, então tem 27 anos aí de carreira. E poucas pessoas sabem que eu também sou professora. Professora, aliás, eu vi a letra dela de professora, assinando um Sim, convite perfeita. letra linda. Ah, naquele tempo tinha caligrafia, né? Eu faço Hoje até tem hoje. umas letras que só Jesus dá conta. Eu faço Enfim. caligrafia até hoje. Adoro fazer caligrafia. Hoje nem tem letra, é emoji, né? Ai, que legal. Preciso Muito escrever legal. mais. É, eu faço caligrafia até hoje, eu gosto. Eu adoro. Porque dizem que médico. Dizem não, médico tem aquela letra, né? E eu passei a faculdade toda fazendo caligrafia para não estragar minha letra. Então eu gosto de escrever, acho muito legal. E o papel da política na transformação da realidade social em Rondônia. Tu tem um papel muito grande nisso, né? Você vê porque com a construção de 2 hospitais aí, o Hospital de Amor e agora o Hospital de Reabilitação, é uma transformação social, né, que eu diria até que é um marco na história da medicina em Rondônia, né, o aparecimento desse hospital. O que tu dá de conselho para seja mulher ou homem que queira participar? Porque eu sempre digo assim, fazer política não é só estar no partido ou concorrendo, né? Aham. Política a gente faz a cada vez que a gente transforma alguma coisa na sociedade. O que você No dia a dá dia, de né? conselho? Política é a arte de fazer o bem. Exato. Então tem muita gente que pensa, eu não gosto de política. Você pode não gostar de politicagem, mas de política não tem ninguém que não goste. Porque fazer o bem para as pessoas. Jesus fazia política, porque ele fazia o bem para as pessoas, né? E qual que é o primordial? Quem sou eu? Eu estou há pouco tempo na política, mas eu penso que não se consegue atirar para todos os lados. Uhum. Então, se você não fixar e saber que você tem que ter critérios e que você não consegue abraçar o mundo com suas próprias mãos, com seus próprios braços, se eu atiro para tudo quanto é lado, eu não atiro o alvo. Então, eu me preparo para atirar num alvo e foi isso que eu fiz. Eu poderia ter agido querendo agradar todo mundo. Eu ia agradar alguns, mas não ia agradar todos. Então, eu falei, não, eu comecei pedindo voto para saúde e eu preciso fazer algo grande. Eu sofri muito durante as campanhas. A gente sofre pela cor, por ser negra, por ser de família pobre, enfim. Então, eu falei, eu tenho que fazer diferente. Quando eu coloquei todas as minhas emendas, tanto a de bancada como também a maioria das minhas individuais, por um projeto audacioso, eu fui duramente criticada nas redes sociais, especialmente por alguns sites, dizendo que eu não seria eleita jamais, porque eu só gostava das políticas do câncer, não gostava de mais nada. Direcionou só para eu gostava e sempre gostei e sempre vou gostar de cuidar das pessoas. Sim. Então, eu passei pelo câncer e eu disse se eu fosse eleita, eu iria fazer um centro de prevenção. E ele já está em funcionamento há 1 ano e 3 meses. Isso, lá Ele é uma realidade, ele salva vidas todos os dias. Isso me dá um prazer que vocês nem imaginam. Com certeza. E aí, depois, quando eu fui convidada para ser madrinha das APAES, eu conheci de perto o sofrimento dessas mães e pais com crianças deficientes que saem daqui, vão lá para o Saracobicheque, andam 3.000 quilômetros. Muitas ficaram na nossa casa, porque não tem casa de apoio, é cidade grande, nem todo mundo olha para a cara da gente, enfim. E aí, nós estamos perto aí de inaugurar no dia 3 de abril um centro de reabilitação. E eu tenho prazer de dizer, que eu sempre falo, qual que é a receita? Se vai fazer, faça bem feito. Não faça meia boca, não faça porcaria, porque ninguém aceita mais isso. Então nós temos uma obra lá com uma arquitetura norte-americana, com uma projeção steel deck drywall, nem eu conhecia, nem sabia o que significava esse trem, mas também trouxe e estudei o que tinha de melhor de tecnologia de equipamentos. Então nós trouxemos equipamentos da Suíça, do Chile, estudamos, aprendemos com Saracobicheque, mas hoje
em termos de equipamentos e de pessoal, nós vamos fazer um pouco a mais do que o Sara, para recuperar o tempo perdido, para caminhar a passos mais largos e dizer assim, olha, o norte, Rondônia, está sendo bem representado. E o que vai acontecer com isso? O que já está acontecendo? Vai ser o mais moderno da América Latina. Exatamente. Os equipamentos que nós temos lá só tem em São Paulo, não tem em Curitiba, não tem no Rio, não tem no Espírito Santo, tem em Porto Velho, tem em Rondônia. E aí a gente abre a boca mesmo, dá um sorriso de todo tamanho, dizendo, olha, nós do Norte também estamos caminhando a passos largos. Então, eu tenho muito prazer. E cuidar de pessoas com deficientes, deficiente é descriminalizado todos os dias, ninguém quer ser deficiente. Ou por nascença, ou por adquirir, por causa de um acidente vascular ou automobilístico, enfim. As pessoas querem ter a sua eficiência, e são. E nós vamos dar essa condição e tratá-los com muita dignidade. Parabéns. E é extremamente importante, né? Exatamente. Não, pode falar. Essa parceria que Com o município tem com o Estado, que tem com a União, né, com a União. E nós temos, de fato, que somar essas forças, né? A bancada federal, enfim, com a nossa Assembleia, com o governo de Rondônia, com a Prefeitura, né? Não só de Porto Velho, mas de todo o Estado. Nesse somar de forças, todo mundo ganha. E na campanha, é mais ou menos cada um por si, obviamente, fazendo a sua campanha, mas passado aí as eleições, é necessário, né, que os políticos somem essa força, como a Silvia faz com Rondônia e com os municípios. Ela olha aí. Com certeza a Silvia não faz sozinha, porque ela foi buscar conhecimento em algum lugar. Sim. Né? E ela faz por todos os municípios de Rondônia, que é lindo de ver. Verdade. Por enquanto, nessas obras, especialmente essa aqui de Rondônia, aqui de Porto Velho, eu sou mãe solteira, eu falo isso. Todos os recursos destinados são de minha autoria. Entretanto, nós estamos agora numa fase em que nós estamos mostrando para todas as lideranças, para as pessoas que queiram conhecer, porque a gente não faz só depois, é muito caro. Então, que todo mundo venha. Semana passada mesmo, nós estivemos com o prefeito, levamos ele lá, estamos levando várias lideranças. Nós vamos combinar de ir também juntas. A Flávia conhece muito, mas é bom porque tem muita coisa que chegou depois que ela já não faz mais parte do grupo, mas tem que fazer. Então nós estamos fazendo isso, porque o Hospital de Amor e essas entidades que fazem 100% SUS precisa do apoio de todos, né? E você, Flavinha, você deixou um legado, né? Dentro do Hospital de Amor, e eu não tenho dúvida que muitas oportunidades aí serão dadas ainda para você. Então você conhece muito bem aquela estrutura, seu coração é maravilhoso e nós estamos todas aí unidas para fazer o melhor. E a gente sabe que muita coisa vem sendo feita, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Eu venho aí do pessoal, né, do Baixo Calama, né, o pessoal do Baixo Madeira, que é ali de Calama, enfim, tantos outros distritos que tem, que muitos deles não tem nem poço, não tem água potável. O que você iria fazer como deputada? Fala, eu sei que podíamos programar. Vamos falar agora dos projetos da Adriana, porque ela tinha muitos, eu conversei muito com a Adriana. Agora vai ser podcast para 3 anos. Inclusive até também já quero, de certa forma, me despedir. Eu tenho um podcast marcado para agora, 7h30, e por mais que seja difícil a gente ser pontual, eu tento. Mas assim, como eu estava falando do pessoal do Baixo Madeira, né, eles têm muitos distritos que nem água potável tem para tomar. Então a gente sabe que às vezes ainda são coisas que são detalhes politicamente falando, porque o que é um poço, né? Para ir para um deputado levar uma emenda, destinar uma emenda, enfim, ou para um governador ou para uma prefeitura de Porto Velho. Eles pegam água do rio ou de poço raso? Do rio, né? E nós sabemos que esse rio tem a sua contaminação, tem óleo, inclusive, das dragas, enfim, que ficam. Enfim, eu estou citando um exemplo de muitos outros dos bairros aqui de Porto Velho, inclusive, da Zona Leste, que também tem problema de água, que também tem problema de saneamento. Então, nós temos aí muito trabalho a ser feito, não só em Porto Velho, no estado inteiro. A Silvia vem olhando em especial pela saúde. Nós temos outros deputados também atuantes, graças a Deus, mas assim, tem muito serviço a ser feito. É por isso que a gente vem arregaçando a manga, como você fez também, brilhantemente na sua campanha, com seus projetos. Eu também colocando o meu nome à disposição e desenvolvendo os meus projetos. Eu não vou conseguir falar dos meus projetos todos agora, infelizmente, mas assim, o principal, como eu falava na campanha, é poder
antes de tudo, como a Silvia falou, trabalhar com amor, com lealdade, com honestidade, com transparência, ouvir, estar no meio das pessoas, né? Eu falo, não adianta você ter um mandato distante da pessoa, distante da sociedade, distante do povo. Então, assim, nós temos que ter esse contato. Eu amo esse contato com pessoas. Como a Silvia mesmo falou, assim, que se não amar pessoas, não tem como ser político, né? Político que não ama pessoa não é político. Então, nós temos, assim, essa missão de amar pessoas, de cuidar pessoas. É até uma coisa bem inerente a nós, graças a Deus. Ele nos deu esse dom, talvez seja assim, de gostar, né? De poder ajudar. E, obviamente, que estando na política, a gente consegue fazer muito mais coisas do que no nosso particular, né? Que nós já fazemos Nós chegamos a conversar durante a campanha que cuidar das pessoas não é distribuir cesta básica, né, Adriana? Vai muito além disso. É como eu falei, né? A água é extremamente importante. O pessoal do Baixo Madeira não tem água potável. O pessoal de Zona Leste, Zona Sul, enfim, tem muita coisa que é básica que não é entregue. Como saúde também, enfim. Mas nós queremos, né? Mais políticas como a Silvia, política que faz, política que, né? Uma parlamentar que realmente arregaça a manga e faz com transparência, com seriedade. E essa é a minha missão. Eu falo que se for para ser eleito, para não ser assim, eu já nem quero ser eleito. E de volta então, assim, de novo daqui a 4 anos sem ter feito nada. Eu não... né? Para o nosso caso, talvez daqui a 2, enfim, não se sabe, né? Vem uma prefeitura aí, né, doutora Flávia? Então não sabemos, mas enfim, de qualquer forma, independente de política, nos darmos e nos dedicarmos, darmos o nosso melhor no dia a dia é extremamente fundamental. Eu quero agradecer a oportunidade. Como eu falei, preciso sair, vou deixar vocês duas maravilhosas aí terminando esse podcast. Agradecer a oportunidade. Foi muito bom revê-las. Igualmente. Né? Deixar um abraço para todos vocês que nos assistem. Que o seu podcast faça muito sucesso. Que seja o primeiro de milhares e milhões. Com certeza. E podem contar conosco sempre. Você sabe Virei uma podcasteira. Eu me tornei o que vai ser minha, era isso, né? Simene? Fala assim, nossa, esse negócio de gravar, assim, eu meio que fico travada. Eu falo, agora fala pra eles que eu tô vendo, né? Amém. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, de todos vocês que nos assistem, você, Silvia. Continue sendo sempre abençoada como você é uma parlamentar abençoada, viu? E você também, Adriana. Obrigada. Tem uma história linda, né? Uma família... teve a questão da tua irmã, né? Mas, enfim, pelo jeito ela deixou bastante coisa para ti, porque você falava sempre com muito carinho dela durante a campanha. Na verdade, até a escolha, sei que eu posso falar, eu escolhi a Silvia, né? Falo, nossa, não é assim. Eu falo que na campanha nós escolhemos algumas pessoas a quem a gente se admira ou tem afinidade. E eu não conhecia a Silvia, né? E quando eu conheci a Silvia, assim, foi amor à primeira vista, né? Como ela sabe, nessa questão do amor dela pelo pessoal portadores de CA. Perdi uma irmã, assim, então isso me sensibiliza muito. Isso. E eu falo que quem perde... Não é o câncer não leva uma pessoa só, né? Ele leva a família inteira, quem perde um familiar assim. Mas é muito brilhante o que a Silvia vem fazendo e eu espero que a gente possa, sim, também colaborar com o trabalho dela. Com certeza. Se for o caso de chegar lá, podemos enfim, colaborar. Né? E todos nós, no dia a dia, a gente colabora. Por meio do Hospital do Amor, é um trabalho lindo que eles fazem, leilões e tudo mais, né, Silvia? Então, assim, mesmo de R$1 a 1 milhão, a gente consegue colaborar e todos podem participar. De certa forma, isso é extremamente importante para todos nós. Então, o que você deixa de dica para quem quer começar a vida política aqui em Rondônia? Pois é, acho que o primeiro de tudo é você amar, né? Antes de você expor isso para alguém, é você sentir no coração, de fato, que você vai fazer com amor, né? Vai dedicar a sua vida nisso. Porque eu até tava falando esses dias lá em casa, falei que todas as profissões você tem a sua vida privada e a sua profissão paralela, né? Então você consegue desmembrar ali a sua profissão da sua vida pessoal. A política é uma vida só, né, Silvia? Assim, a sua vida privada e a vida profissional é tudo uma só. Porque você se torna política e você é vista sempre como a deputada Silvia. Você às vezes não te dão o direito, às vezes, de ser a mãe ou a esposa, ou a professora, ou a jornalista, ou a pessoa que quer andar só de chinelo ou descalço, enfim. Então, você acaba sendo sempre a política. Isso, de certa forma, é muito bom, porque as pessoas nos abraçam, né? Então, a gente sente o amor das pessoas nisso. Mas você tem que fazer isso com amor, porque do contrário se torna peso, né? Então, antes de tudo, a pessoa tem que saber
se ela de fato tem esse dom, essa intuição, essa vontade. Mas a dica, como a Silvia mesmo falou, primeiro é conversar com a família, buscar o apoio dos de dentro, buscar assim, a aprovação talvez seja a palavra, né? Não seja a palavra fundamental. Porque assim, é a base, né? Depois ir divulgando o nome, obviamente. Mas independente da sua profissão, independente do nicho que você está, do que você esteja fazendo, seja visível, seja assim, entregue o seu melhor. Independente se você pode ser uma dona de casa, como a gente estava falando aqui agora, e não é em tom de reprovação, mas sempre faça o seu melhor, entregue o seu melhor. E aí, politicamente falando, não é diferente, né? Então, se é para você ser político, se qualquer pessoa que nos assista, enfim, que seja sempre a melhor. Como você é uma excelente médica, brilhante médica, e a Silvia como jornalista, agora como parlamentar, enfim, sempre entregue o seu melhor. Então... E você é uma excelente advogada. Obrigada. Do ramo da família. Tento não, né? Eu busco. Eu falo que quem tenta não consegue, né, Silvia? Eu busco sempre dar o meu melhor na família, no trabalho, na profissão, defender a mulherada. E é isso. Sempre com muito zelo e muita responsabilidade, né? Lidar com vida requer responsabilidade. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Obrigada, Adriana. Obrigada. Estava aqui lembrando das nossas experiências da correria na campanha, fazendo dancinha no final. Foi muito divertido, né, Silvia? É gostoso. É gostoso demais fazer campanha. Gostei muito. E o que você deixa de dica para quem quer pensar em seguir a carreira política? O que significa seguir a carreira política? Se é uma coisa que de repente cai ou se é... Fale o que você sente sobre seguir a carreira política. Eu deixo a lição que você nos deixou. Eu jamais imaginava que você tivesse uma performance tão exemplar. Obrigada. Importantíssimo. Por quê? Porque você era candidata a vice-governadora e, em muitos casos, o candidato a vice só fica na aba do candidato a governo. E você sabia que era importante cada um, especialmente próximo à votação, de cada um andar para um lado e conversar com mais pessoas, né? Então, parabéns. A gente sabia que tinha sido a sua primeira experiência, mas uma primeira experiência muito... você se doou, a doação, entendeu? Então, isso é primordial, você se doar, saber o que você quer e falar, olha, eu vou em frente e vou conversar com a população, eu não tenho dia, não tenho hora, se me convidar para ir para uma reunião às 5 horas da manhã, eu vou estar por lá. Quem está na vida política. Né? Então, você mostrou isso pra gente de uma maneira que eu falei, nossa, mas ela foi espetacular. Então é isso, eu penso que para ser representante da população é isso, estar à disposição. E uma das lições que eu sempre falo, quando eu estive na condição de candidata a deputada federal, as pessoas diziam que geralmente o candidato ou ele aparecia de 4 em 4 anos ou que ele não atendia telefone. Isso. Eu ando bastante, prejudico até a minha vida familiar, pessoal, mas eu levo isso muito a sério, porque hoje em Rondônia, graças a Deus, as pessoas nos reconhecem porque querem nos receber em casa. E a partir do momento que não quiser, isso é ruim, é sinal de que a gente não está sendo bem recebido. Isso. Então isso prova que a aprovação, que a aceitação está sendo boa. E atender o telefone. As pessoas que nos mandam alguma solicitação, alguma mensagem, por mais que tenha algumas aí que as pessoas pararam de ligar por causa do WhatsApp, então elas são muito corajosas com o WhatsApp, mas eu mereço dar resposta para as pessoas. Respostas que ou sim ou não, mas verdadeiro. Então isso eu levo completamente. E que seja você e não a pessoa. E que seja eu. Eles ficam, hoje mesmo, eu no Instagram, falando com um rapaz lá de Cacoal, e ele até me pediu desculpa. Falei, não, você tá falando comigo. É mesmo? Aí eu gravei um áudio. Falei, olha, eu tô aqui porque eu tô entre o aeroporto e outro, por isso que eu não te liguei, mas sou eu. Aí ele falou, olha, é mesmo, a sua voz. Então, é claro, em algumas situações
que eu tô trabalhando, mas a pessoa que de repente me assessora que tá e fala, ó, aqui é fulano. Sim, Mas sim, geralmente sim. sou eu Sim, que sim. respondo, é meu celular e eu respondo tudo. Isso é importante. É. Então, política é a arte de cuidar das pessoas e a arte de se doar para fazendo o serviço, aquilo que prometeu durante a campanha. Eu lembro que eu fazia um discurso que eu acreditava muito naquele discurso. Uhum. E eu dizia para o Marco Rogério, nós vamos ganhar e vamos ter que colocar isso em prática. Porque eu não quero chegar daqui a 4 anos e dizer assim, olha, eu prometo tal coisa, mas eu prometi 4 anos atrás, não fiz. Eu não teria coragem de fazer isso. Verdade. Né? Então, e a Silvia, ela fala que ela é a deputada da saúde, fez muito pelo Hospital de Amor, de repente extrapola do câncer e já extrapolou agora com o de reabilitação, né, Silvia? Verdade. Tem mais 4 anos pela frente, vamos ver o que ela nos reserva Tem mais de coisas. coisas, Tem né? mais Tem coisas. muitos. Vamos ver o Hospital dos Queimados, né, Silvia? Ai. Silvia, eu quero te agradecer demais, muito, assim, foi... Você e a Adriana fizeram parte desse primeiro episódio, né? Não sei como é que eu me saí como podcasteira, que eu acho que é isso que eu não sei se foi interessante, né? Mas eu quero agradecer demais. Você e a Adriana vieram compartilhar conosco as trajetórias inspiradoras de vocês duas. Eu acho que isso é muito importante para quem está nos assistindo. E convido a todos para seguir as nossas redes sociais, compartilhar com os familiares, com os amigos, e entrar lá na rede social e dar ideia para próximos assuntos, também isso a gente aceita, né? E pode entrar na rede social da Silvia, da Adriana Martins, tem todo mundo, muita coisa para mostrar lá. E se tiver alguma coisa para dar de ideia, que dê, né? Silvia, será no meu, no teu, coisas que imagina que pode acontecer, serão sempre muito bem-vindas. Obrigada, Silvia. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.